Meus amados, que a graça do Senhor seja plena, preencha os nossos corações. Quem não gosta de ser surpreendido, né? De ter surpresas. Agora imagine quando essas surpresas vêm de Deus, dos céus para a gente. Programa Luz para os Meus Caminhos, hoje com o título O Deus que Surpreende. O texto, Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, onde Paulo diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Queridos, nós estamos desde o final de fevereiro, início de março, numa pandemia pelo Covid-19 que o mundo todo está inundado de notícias tristes, dor, morte e muito sofrimento. E eu quero propositadamente trazer essa palavra ao seu coração, uma verdade que a gente precisa ouvir. Deus é o Senhor que surpreende. Segundo o apóstolo Paulo, Deus deve ser louvado pela igreja e por Jesus, porque Ele pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, que oramos, que pensamos, que cogitamos. Precisamos acreditar nisso, queridos? Primeiro, porque Paulo está se referindo a realizações de fatos surpreendentes daquilo que Deus já fez. Também porque se refere a graças adicionais, além do que pedimos ou até mesmo pensamos. Surpresas da parte de Deus. Acontecimentos não previstos, não pensados, não esperados, não agendados, não programados. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Assim como o Senhor surpreendeu Abraão, Gênesis capítulo 22. Embora tivesse certeza de que Deus providenciaria alguma coisa, Abraão não esperava encontrar um carneiro preso pelos chifres num arbusto no Monte Moriá, exatamente na hora em que ele imolaria o próprio filho. Muito menos também depois de Abraão ter dado tantas mancadas com Deus. Certamente ele não esperava ouvir a voz de Deus a testemunhar pelo velho patriarca, dizendo: agora sei que temes Deus. Deus surpreendeu Abraão, não foi? Mas também Deus surpreendeu a José. Gênesis 45. Os irmãos de José não esperavam que ele estivesse vivo. Eles haviam vendido José como escravo no Egito. O tempo passou, a fome assola a humanidade, o mundo todo tem que buscar comida no Egito. E aqueles irmãos dele foram surpreendidos, porque não esperavam encontrá-lo vivo. Muito menos esperavam eles que José fosse a pessoa mais importante do Egito, depois de Faraó. Deus surpreendeu, sim, aos irmãos de José, mas ao próprio José, que jamais esperaria entrar no Egito como escravo e agora estar numa posição de ministro da economia do país mais importante do mundo daquela época e naquele contexto. Mas também Deus surpreendeu Moisés. Aos 80 anos de idade, ele pastoreando ali nas terras de Midian, ele jamais esperaria, ele foi surpreendido quando Deus mostra para ele uma sarça se queimando e não se consumia. Ele aproxima e Deus o surpreende dizendo que iria enviá-lo ao Egito para tirar Israel de lá e levá-los para Canaã. Daí em diante Deus foi surpreendendo mais e mais a Moisés. Em João, no capítulo 8, no versos 7 e 8, vemos quando Deus também surpreendeu os acusadores de uma mulher adúltera e surpreendeu até ela própria, pois ninguém esperava o desenrolar dos fatos como foi. Esperavam que ela, adúltera, pega em flagrante, fosse apedrejada, fosse morta e o juízo fosse feito. Mas o resultado foi totalmente inverso e nenhum deles esperava. Surpreendentemente, os acusadores terminam condenados e a adúltera termina perdoada. Filha, vá e não peques mais. Deus surpreendeu a Maria e Marta, pois contavam elas com a ressurreição do último dia. Lázaro, o irmão delas, havia morto. Mas em absoluto, queridos, jamais esperavam elas a ressurreição de Lázaro 4 dias depois de morto e enterrado.
E Jesus pergunta onde o colocaram. E a resposta foi: ele está enterrado e morto há 4 dias, já está fedendo. É como se a gente visse nos olhos de Jesus ele falando. Eu não perguntei se ele morreu, eu não perguntei há quantos dias e muito menos se ele está cheirando mal. Perguntei onde é que vocês colocaram meu amigo Lázaro. E Jesus foi lá e disse: Lázaro, vem para fora. Elas falaram: Senhor, a gente acredita assim na ressurreição do último dia. E Jesus está dizendo: não estou falando disso não. Aquilo que é impossível a nós, o Senhor pode nos surpreender. Deus surpreendeu a Saulo, porque ele pegou cartas de apresentação, se dirigiu às sinagogas de Damasco, autorizado a algemar e prender, levando crentes para as prisões em Jerusalém, todos os cristãos que encontrasse pela frente. Mas jamais ele poderia esperar que à porta daquela cidade ele fosse se encontrar pessoalmente com ninguém menos do que o próprio Jesus. Muito menos esperaria Saulo que este Jesus faria dele o seu mais notável teólogo e missionário. Deus é o Deus que surpreende. As surpresas, queridos, fazem parte da caminhada da igreja. Porém, a maior de todas ainda não aconteceu. Está para acontecer na plenitude da salvação, por ocasião do arrebatamento, quando o Senhor voltar em poder e muita glória. E está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Por isso, Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 13, verso 11: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Não sei das suas dificuldades, dos seus desafios, dos seus dilemas, dos seus projetos, mas uma coisa eu sei e creio: Deus vai te surpreender. Que o Senhor te abençoe. Amém.